10h37. A partir de amanhã, todas as unidades do Poupa Tempo serão reabertas para a realização de serviços de forma presencial. A medida faz parte das iniciativas da fase de transição do Plano São Paulo e será adotada seguindo todos os protocolos sanitários e também capacidade reduzida. Para a gente ter um pouco mais de detalhe a respeito disso, nosso contato agora é com o superintendente do Poupa Tempo, o senhor Leonardo Maciel, quem a gente já agradece pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer melhor para os cidadãos, né, como faremos a partir do dia de amanhã, na nossa reabertura, né, e como você já disse, estamos na fase da transição e nessa fase a gente vai funcionar num horário um pouquinho diferente do habitual, tá? A gente vai abrir as unidades a partir das 11 da manhã, conforme o protocolo aí da fase de transição, e no caso do Poupa Tempo de Campinas, como ele tem 12 horas de funcionamento, então a gente funcionará das 11 até as 7 da noite. Os demais postos da região de Campinas funcionarão das 11 da manhã até as 5 da tarde. Isso até quando, tá? Então, no sábado, dia 24, amanhã, das 11 às 13, todos os postos. E os horários que eu comentei, na próxima semana, do dia 26 ao dia 30. Agora, é importante, André e Flávio, a gente informar que não, para o cidadão tentar fazer o serviço pelo meio digital, tá? A Prodesp, por meio, aí a pedido do governo do estado de São Paulo, ela investiu fortemente no ano passado e já vinha investindo, né? Mas teve aí um esforço muito maior para que nós pudéssemos oferecer mais serviços pelos meios eletrônicos. Então, hoje, nós temos mais de 130 serviços, e muitos deles que o cidadão está acostumado a fazer presencial estão disponíveis nas plataformas digitais, como, por exemplo, renovação de CNH, segunda via de CNH. O licenciamento não se faz mais presencial, né? Inclusive, esse mês, placa 1, último dia é o dia 30 de abril, o cidadão, ele paga no banco de preferência e, por meio do aplicativo, ele tem acesso à versão digital do documento. Tá? Leonardo Maciel, Flávio Paradella aqui, muito bom dia, obrigado por atender aqui a CBN Campinas. O senhor citou em uma situação muito importante, a busca, né, pelos novos serviços que agora estão exclusivamente digital. E o que a gente viu em outras reaberturas do Poupa Tempo foi esse problema na comunicação entre o Poupa Tempo e também quem ia buscar, né, o usuário do serviço das agências aqui em Campinas e também na nossa região. O pessoal ia buscar uma situação que poderia ser resolvida pela internet, mas muitos falavam que não conseguiam resolver pela internet. Isso gerava naquela reabertura filas e mais filas, algo que a gente não quer nesse momento, e a gente retratava aqui no CBN Campinas. Dessa vez, vai ser possível evitar essa situação? Olha, todo o nosso trabalho ele tem sido nesse sentido, tá? O que mudou muito é que o cidadão, né, com essa persistência da pandemia, ele já tem se habituado mais a buscar os serviços nos canais digitais. Para facilitar esse acesso, o Poupa Tempo disponibilizou no portal cartilhas, tutoriais, porque às vezes o cidadão ele busca pelo serviço e tem dificuldade na obtenção, apesar de ser fácil, intuitivo, tá? Mesmo assim, a gente tem feito aí trabalhos pontuais para facilitar a vida do cidadão e ele entender um pouco melhor aí como ter acesso aos serviços. E a gente pede também, aproveitando até um ensejo e a oportunidade, para que os cidadãos não recorram a terceiros. Tem muitas pessoas que acabam se aproveitando e cobrando pelo agendamento, tá? O agendamento no site oficial do Poupa Tempo, no nosso aplicativo, ele é gratuito. Então, o próprio cidadão faz o seu cadastro, temos uma cartilha ensinando
como faz o cadastro também, enfim, então o que a gente pede é que o próprio cidadão faça o seu serviço e se porventura ele tiver dificuldade, não conseguir, para que ele peça para um parente próximo, alguém de muita confiança, para que não façam mau uso dos dados dele, tá? Senhor Leonardo, até com relação a essa retomada de forma presencial, amanhã é um sábado, e a gente sabe que até enquanto estava aberto o Poupa Tempo, mesmo em restrição, em várias ocasiões a gente acabava vendo filas. A estrutura está sendo montada de uma forma especial, principalmente para amanhã, esse primeiro dia de retomada, para que se evite, porque por mais que o próprio governo fale, né, dos meios de canais digitais e tudo mais, anuncie que muita coisa dá para se fazer, mas a gente sabe que o fato é que a população está com muita dúvida com relação a muitos serviços, principalmente ao próprio Detran, que também foi incorporado junto ao Poupa Tempo. Eu tenho até o caso aqui da Juliana, por exemplo, nosso ouvinte, que ela já me mandou até a tela dela aqui, que está com um erro, o site do Poupa Tempo para renovação de CNH, porque ela precisa alterar a foto dela aqui, não está conseguindo fazer isso no site nesse exato momento. O Poupa Tempo, ele vai trabalhar de alguma forma especial amanhã para se evitar uma aglomeração? O que a gente está pedindo para todo mundo, e a imprensa nos ajuda muito nisso, é que só se dirija ao Poupa Tempo se estiver agendado. Se não estiver com agendamento, infelizmente a gente não pode atender. Temos aí também, por conta dessa fase de transição, uma limitação de atendimento de 25% da nossa capacidade, tá? Então, o que ocorre muitas vezes é que diversos cidadãos chegam na porta do posto e a gente orienta, explica como é para fazer o serviço, e devido a essa limitação na capacidade, a gente não pode permitir que todos entrem, senão a gente vai estar descumprindo aí o protocolo sanitário. Aliás, o Poupa Tempo, ele se preocupa muito com a segurança dos cidadãos, dos funcionários, né? E a gente segue rigorosamente o nosso protocolo, aferição de temperatura, tapete sanitizante na entrada, álcool gel nos nossos ambientes e, principalmente, o distanciamento. Então, a gente só pede para as pessoas irem se realmente estiverem agendadas. Por quê? Aí fica meio complicado a gente controlar o que está para fora das unidades. Óbvio que nossas equipes estão orientadas a, caso, né, tenha aí um volume grande de pessoas, para pedir para se distanciarem e a gente colocar um volume maior de colaboradores orientando a respeito dos serviços e de como ter acesso aí às nossas cartilhas e aos serviços oferecidos pelo programa Poupa Tempo. E, Leonardo Maciel, diante de todo esse cenário, a pandemia não escancarou um problema que já estava sendo questionado por vários usuários, o fechamento de uma unidade aqui em Campinas, bem na região central, e veio a pandemia com limitações, né, de restrição de presença, até o fechamento, né, para o atendimento presencial, e nesse momento de reabertura tem que ser 25%, depois escalonando em fase laranja, amarela. Isso não trouxe um problema maior e escancarou esse problema por causa do fechamento da unidade da região central, que fica bem perto, ficava, né, bem perto da rádio, e agora tendo uma só para uma cidade de 1.200.000 habitantes? Olha, no último ano, fechamos o Poupa Tempo Campinas Centro. Entretanto, na região foram abertas 4 novas unidades, tá? Além disso, o Poupa Tempo de Campinas, que antes funcionava 10 horas, passou a funcionar 12 horas. Houve um incremento de mesas. Infelizmente, a gente não está conseguindo utilizar 100% de nossa capacidade por conta da pandemia, o distanciamento, mas seguramente a gente tem atendido aí um volume muito maior do que na condição anterior nós poderíamos atender no Campinas Shopping, tá? Em relação ao Poupa Tempo lá na região central, tem tratativas junto com a prefeitura. A gente está aguardando o retorno da prefeitura em relação aos dimensionamentos dos serviços municipais. Enfim, então está sendo tratada essa situação, está em estudo, né? E vamos aguardar aí o andamento desses estudos, mas de qualquer forma, o cidadão da região de Campinas
ele está assistido. Temos 16 unidades em toda a região administrativa de Campinas. Senhor Leonardo, o senhor falou agora há pouco aí com relação para não ir ao Poupa Tempo se não tiver agendado, né? Quais são os serviços para a gente poder reforçar isso à população aqui da região metropolitana de Campinas? Quais são os serviços que estão sendo realizados que precisam ser realizados de forma presencial e que as pessoas podem fazer o agendamento? Neste momento, basicamente, aqueles serviços que necessitam da coleta biométrica, tá? Que é a coleta de digital, a foto e assinatura, que é a primeira via do RG, tá? Alguns casos que o cidadão, talvez aqui o caso da Juliana, que tenta fazer o serviço pelo meio digital e porventura dá algum problema, esse cidadão ele é redirecionado para o agendamento, tá? Porque às vezes tem um prazo lá para a imagem, aí o sistema faz esse confronto, verifica que a imagem é muito antiga, então ele acaba não concluindo o serviço pelo meio digital e encaminha o cidadão para o agendamento. Então, a nossa dica é que o cidadão tente fazer pela plataforma digital. Não conseguindo, aí sim agende, e se puder aguardar para ir ao Poupa Tempo, para fazer o serviço mais adiante, a gente recomenda também porque o prazo da CNH ele está suspenso, tá? Então, todo mundo que tem a CNH vencida de março de 2020 para cá, ela está valendo, esses prazos estão suspensos. E o RG, ele pode ser substituído por outros documentos. E quem fez o RG de agosto de 2014 para cá, ele pode utilizar os totens de autoatendimento do programa Poupa Tempo e também pode utilizar o aplicativo da Polícia Civil, que é o RG Digital. Tá? Então, ele também consegue pegar uma segunda via de RG pelos meios digitais. O senhor até já respondeu aqui em parte a pergunta do Dailton. A gente tem uma dezena aqui de perguntas, não vou conseguir questionar todas aqui em função do nosso horário, mas ele colocou aqui que a carta dele venceu em 14 de abril de 2020, até quando posso renovar? Então, portanto, o senhor já até falou que está suspenso esse prazo. E ele continua falando que não conseguiu renovar a carteira de habilitação porque o Detran não reconhece o endereço. Como ele faz para atualizar o endereço? Seria pelo meio digital mesmo? Olha, no app tem a opção de atualização do endereço, mas se ele já fez isso e não conseguiu, tá? Porque às vezes tem alguns confrontos sistêmicos que são realizados, aí a gente pede para ele fazer o agendamento presencial mesmo. E só vou pegar mais uma pergunta aqui. A pessoa, o Edson, ele fez a transferência do veículo, está com o documento que tem que rodar com o carro. Como faço para receber o documento de transferência quando for vender esse carro? Desde o início deste ano, 4 de janeiro, tá? O documento, não existe mais aquele documento verdinho. Então, é somente o digital. Quando ele for vender o carro, ele tem que acessar o aplicativo do Poupa Tempo ou o portal. Aí lá tem o ATPVE. Então, por meio desse documento, ele faz o preenchimento. Quem estiver comprando o carro também faz esse preenchimento. Imprime-se esse documento, vão ambos ao cartório, fazem lá a da assinatura, né? Tem que fazer lá em cartório o reconhecimento. Com base nisso, depois eles sobem no sistema e continua com o processo de venda do veículo. Tá. A senhora, vou ler só mais esse aqui em função do tempo, a Alzira, ela colocou que já estou 1 ano sem identidade, sem o RG, não consigo agendar. Fui pessoalmente lá e agendei para o dia 8 de março. Cheguei lá e dei de cara na porta. Ela está aqui portando na bronca aqui, mas é possível fazer um novo agendamento a partir de agora, então? Sim, a partir de hoje a gente está abrindo aí as nossas grades para novos agendamentos. Lembrando que o volume de acessos ele está bem alto, né? Então talvez a gente tenha aí ao longo do dia alguma instabilidade, algum problema, mas esperamos, né, que do dia 24 em diante a gente permaneça com as nossas unidades abertas, podendo atender com a qualidade de sempre que a gente sempre tem buscado para oferecer ao cidadão. Tá ok.
Quero agradecer ao senhor Leonardo Maciel, superintendente do Poupa Tempo, trazendo aí esses detalhes, portanto, da reabertura presencial a partir de amanhã, agendamentos já podendo ser realizados hoje, e torcemos, né? Esperamos para que esse atendimento permaneça agora funcionando e que a gente possa avançar aí nesse plano São Paulo. Leonardo Maciel, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas e um ótimo dia. Nós que agradecemos, um ótimo dia para vocês e os ouvintes. Obrigado. Agora 10h53.